Está começando 98 Talks. Começa agora na Rede 98, 98 Talks. Muito boa noite para você, ligado no 98 Talks, mais uma edição do 98 Talks, pela Rede 98, pela Rede Mais HD, Record TV, trazendo para você muita informação, claro, mas e acima de tudo, opinião, a nossa opinião, que compartilha com a sua opinião para a gente chegar a concluir ideias, porque é assim que a gente faz quando a gente tem coragem para discutir. E a gente adora conversar, dialogar, ter opinião e ouvir a sua também. Por isso a gente está em todos os canais, no nosso WhatsApp, claro, 31993169898, no nosso site 98live.com.br tem a aba chat, você pode participar com a gente, e todos os canais da Rede 98, 98,3 no rádio do seu carro, em casa, onde você estiver, tradicional 98 FM. Tem também canais 198 e 698 da Claro TV. Já baixou o nosso aplicativo? Ainda não? Google Play, App Store, vai lá, hein? Baixa o aplicativo da 98 Live. Você pode também nos acompanhar agora na TV Digital, canal 29 Belo Horizonte, canal 22 Sete Lagoas. E olha, participe com a gente, dizendo como você está recebendo o nosso sinal aí na televisão. Nós estamos aperfeiçoando a cada dia o nosso sinal e você pode participar dando para a gente um toque, tá bom? Pode melhorar em quê? Vai ser um prazer conversar com você. Nós estamos aqui no oferecimento da Distribuir Higiene. A Distribuir Higiene que tem produtos, soluções inovadoras para a higiene e para a desinfecção da sua empresa. Quer conhecer mais? Acesse distribuirhigiene.com.br. Estamos juntos com a Rede Mais HD Record TV e juntos formamos 400 municípios, mais de 400 municípios que recebem o sinal do 98 Talks. Deixa eu ver se está tudo aqui. Rodrigo Carneiro, deixa eu te ouvir bem aqui. Boa noite, prazer falar com você numa segunda-feira. Boa noite, Paulo Leite. Prazer, agora presente, né? Você se ausentou aí na sexta-feira. Fiz o papel de mediador, ancorei um programa pela primeira vez na minha vida. E saiu-se muito bem. Eu fiquei tenso, fiquei nervoso. Vou te falar que eu valorizei ainda mais o passe de Vossa Senhoria. Não é fácil, não é para qualquer um, é um trabalho no qual exige uma concentração. E para quem tem DDA nível hard, na sua mais alta complexidade possível, eu até que fiquei feliz de no final conseguir, pelo menos, colocar aí as pautas necessárias em dia e todos foram bem informados. Eu fiquei sabendo que entre mortos e feridos salvaram-se todos, não houve nenhuma... Ninguém saiu machucado da condução que você fez aí do Talks na sexta-feira. E isso me dá tranquilidade que agora eu posso viajar na sexta-feira, fazer sexta, sábado, Se isso virar domingo. moda, eu tô perdido, hein, Paulo? Vou te falar, me dá tranquilidade. Mas eu chego lá, quem sabe? A gente vai treinando, né, Paulo? Uma hora a gente acaba acertando aí, mas foi muito bacana e tenho certeza que as pessoas conseguiram se informar, assim como nós ainda continuamos nessa pauta. Acho que é importante a gente trazer todos os olhares e trazer uma maior luz a temas que são sensíveis à população. E hoje, nada mais é do que um grande dia para a gente ter um excelente diálogo e uma conversa muito boa, né? Principalmente porque o nosso objetivo hoje, você que acompanhou essa sequência de informações em que nós trouxemos discutindo a mineração da Serra do Curral, hoje nós vamos abordar, entre esse assunto, outros aspectos muito importantes. Porque o que a gente percebeu, muita gente comentou, foi uma tentativa de diminuição da competência dos órgãos certificadores, licenciadores do ambiente, do meio ambiente em Minas Gerais. E as pautas que foram levantadas foram pautas que confrontavam decisões de órgãos que são respeitados na sua essência, na qualidade dos seus profissionais, e houve uma tentativa, e aqui é uma observação do jornalista, houve uma tentativa de desmoralização desses órgãos. A gente não moraliza nenhum assunto quebrando paradigmas, a gente moraliza o assunto trazendo o assunto à tona e informações daqueles que operam esse sistema de meio ambiente, licenciamento em Minas Gerais. Por isso é com muito prazer que a gente recebe aqui a secretária de Meio Ambiente do Estado de Minas Gerais, Marília Mello. Marília, muito prazer em te receber aqui no 98 Talks. É um prazer conversar com você. Prazer é todo meu, Paulo. Bom, Marília, eu já vou começar abordando esse aspecto que eu acabei de falar agora, que é a questão dos órgãos ambientais.
A política ambiental em Minas, ela é conhecida pelo rigor com que ela é exercida, pela segurança e assertividade dos mecanismos certificadores. Na última discussão que se teve, em algumas das últimas, mas na última discussão que se teve, falando sobre a mineração na Serra do Curral, particularmente, tentou-se diminuir o tamanho e a importância dessa política ambiental em Minas Gerais. E eu queria ouvir da secretária, como é que funciona isso, secretária? Como é que um empreendedor consegue um licenciamento ambiental no estado de Minas Gerais? Excelente pergunta, Paulo. É importante que a gente entenda todo o processo, né? Desde da função do órgão ambiental, na análise do processo de licenciamento ambiental, até a aprovação da licença no Conselho de Política Ambiental. Então, a função nossa, enquanto órgão ambiental, um órgão técnico, é analisar, né, do ponto de vista legal e técnico, se o empreendimento tem viabilidade ambiental para se instalar. E a viabilidade ambiental ela é estabelecida em leis, em normas que dizem para a gente como pode e o que não pode. Essa é a função do órgão técnico, que é a Secretaria de Meio Ambiente. Vou te dar um exemplo, né? Por exemplo, uma padaria quer se instalar em um determinado local. Ela vai passar por toda a avaliação. Pode ter padaria ali, não pode, como que ela deve funcionar, qual que é o controle de ruído que ela deve ter, horário de funcionamento. Então, no licenciamento ambiental para empreendimentos é da mesma forma, né? Então, tudo isso foi feito, né, nesse licenciamento, como é feito em todos, e a gente gera ali um parecer técnico, falando, olha, está de acordo com a legislação, quais são os controles ambientais que devem ser estabelecidos para o empreendimento se enquadrar, né, conforme a legislação, até onde ele pode ir, como ele pode ir, e a partir desse parecer técnico, que é a função do órgão ambiental, a gente tem um segundo momento. E esse segundo momento é muito importante também, porque nós temos no estado de Minas Gerais um dos poucos estados que a licença é concedida em um conselho de política pública, que é paritário, tem participação da sociedade civil e do poder público. O poder público, no nosso caso, né, é uma parte estadual, uma parte federal, e a sociedade civil representada por entidades de classe, por ONGs e por entidades técnicas, como é o caso da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental e a Sociedade Mineira dos Engenheiros. Então, a partir do parecer técnico, né, que observa todos os requisitos técnicos e legais para dizer pode ou não pode ter aquele empreendimento, há uma decisão política no Copan, né? E essa decisão no Copan, a partir dessa representação, fala a licença será concedida de acordo com o parecer técnico ou não. Então, esse é o rito que se segue em todo o processo de licenciamento no estado de Minas Gerais, dando o embasamento técnico a partir da análise da secretaria e depois uma decisão colegiada no Conselho de Política Ambiental. Boa noite, secretário. Mais uma vez, é um prazer tê-la aqui conosco novamente. E tratando de um tema tão importante, né, a gente busca dar luz aí a algo que possa estar sendo lido de forma equivocada pela sociedade ou interpretado aí pelas pessoas que assim nos representam também de forma equivocada. Então, a gente trouxe várias pessoas de várias áreas, pessoas a favor, contra, o presidente da FIENG, dando um olhar também da indústria, da economia, os próprios diretores da Tamisa, a vereadora Duda Slaber também com um olhar contrário. E nessa pluralidade trouxeram e vieram à tona algumas questões nos quais a gente se preocupou bastante. Como você falou do Copan, eu queria entender que também foi muito falado e criticado o fato dessa reunião ter sido feita na calada da noite, na madrugada, onde se aprovaram algo no qual geraria um prejuízo para a sociedade com relação a essa aprovação que foi emitida aí por vocês. Como é que isso se deu? Como é que essa reunião aconteceu de fato? Ótimo. Então, a reunião da Câmara de Mineração, ela se iniciou às 9 horas da manhã. Nós abrimos inscrição para a fala de todos os interessados, porque quem vota são os conselheiros, né? Mas a gente abre ali para toda a sociedade se manifestar. Nós recebemos 738 inscrições para todos os pontos de pauta, inclusive para a Tamisa, né, num número maior, 300 inscrições. E, obviamente, né, como nós reforçamos no papel do Copan a participação de todos, demos a palavra para todos os inscritos. O regimento nos
traz que cada inscrito tem direito a 5 minutos, prorrogado por mais 1. Então, a reunião começou às 9 horas da manhã, o processo específico da Tamisa começou a ser discutido às 2 horas da tarde, e, a partir das falas de todos, ele foi até às 3 horas, a reunião foi até às 3 horas da manhã, onde foi deliberado, né, naquele momento pelos conselheiros, depois de ouvir as 738 inscrições, né, que trouxeram argumentos múltiplos, e esses argumentos, inclusive, são levados em consideração pelos conselheiros, junto com o parecer técnico, que é responsabilidade da Secretaria de Meio Ambiente. Esse volume de inscrições é natural de ocorrer nas reuniões do Copom, ou foi algo singular, assim, pontual nesse tema específico? Foi algo pontual nesse tema específico. Nós fizemos até uma avaliação, Rodrigo, em outros processos de licenciamento polêmicos, né, que nós tivemos no estado de Minas Gerais, e nunca houve tantas inscrições como houve nesse momento. Fizemos questão, né, de ouvir todos os inscritos, por isso a reunião terminou às 3h30 da manhã. Uma outra questão com relação à composição do Copan, porque foi dito que a composição do Copan foi alterada, motivada por aspectos não muito claros, não muito transparentes. Como se compõe esse conselho? E por que, por exemplo, uma das questões levantadas, o Ministério Público não se faz presente nesse conselho? Ótimo. Então, Paulo, houve uma alteração da lei que organiza o licenciamento e o sistema ambiental de meio ambiente de Minas Gerais no ano de 2016, uma lei aprovada na Assembleia Legislativa, que definiu a composição tanto do Copan quanto das câmaras técnicas. Nós estamos falando, esse empreendimento é um empreendimento aprovado na Câmara de Mineração e Indústria, né? Então, ele tem uma composição específica. O Copan, que é o grande conselho, há sim participação do Ministério Público. Nas câmaras foi retirado, e é até interessante a gente dizer, porque o Ministério Público tem um papel de fiscalizar o cumprimento da lei, né? Então, ele está no Copan, que é a instância, né, acima das câmaras, então ele tem ali um papel importante e, obviamente, ele vai cumprir as funções dele, independente de estar ou não no Conselho. Essa alteração foi feita em 2016. Em relação à Câmara, especificamente, nós até fizemos uma alteração em 2020, não na composição, porque a composição ela é paritária, poder público e sociedade civil, né? Mas nós tínhamos, até 2019, a participação do Sindiestra, da Federaminas, do IBRAM e de 3, uma ONG, o Cefet e o CREA. Em 2020, nós alteramos essa composição, mantendo a sociedade civil paritária com poder público, é claro, que é o que a lei determina, mas hoje nós temos 2 representantes do setor produtivo, o Sindiestra e a FIENG, temos 2 ONGs, antes nós tínhamos apenas uma ONG, então hoje nós temos a ONG Fundação Relictos e a ONG Promutuca, e temos também, fechando a composição da sociedade civil, a Sociedade Mineira dos Engenheiros e a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental. Então, a partir de 2020, né, até a participação da sociedade civil, ela é, né, muito bem equilibrada aí com todos os setores que representam a sociedade civil. E é a composição que deliberou o processo, né, nos últimos dias. Com relação ao Ministério Público, só para ficar bem claro, o Ministério Público hoje não tem assento por uma determinação anterior, quando aconteceu isso, e se há alguma restrição do Ministério Público participar desse debate. Então, a alteração da composição do Copan aconteceu por uma lei em 2016, onde o Ministério Público não está mais presente nas câmaras técnicas do Copan, mas ele está no plenário do Copan, que é a instância mais alta, digamos assim, né? A gente tem o Copan e as câmaras técnicas que discutem assuntos técnicos no Copan. Então, obviamente, isso não restringe, né, a participação do Ministério Público no processo. O Ministério Público tem a função legal de fiscalizar o cumprimento da lei, né, e o cumprimento da lei é fiscalizado na sua atuação de princípio, né? No Conselho, ele atua no Conselho Grande, conforme determinação da lei de 2016. Perfeito. Secretário, quem está do lado de fora, e tem uma visão leiga, mas tem interesse, obviamente. Naturalmente, a pauta ambiental conecta todos nós, né? Falar que vai mexer principalmente no símbolo da nossa cidade e que vai minerar o topo de Belo Horizonte, acho que você consegue assinatura, inclusive dos animais que lá vivem, né? É uma coisa que vai comover a todos, assim, não é simplesmente uma pauta que é fria, uma pauta que não nos conectaria.
Então, conecta. De fato, isso não ocorre. A gente leu o projeto e entende que a mineração não ocorrerá no Pico de Belo Horizonte. A gente já tem todos os relatórios que comprovam isso. Mas a gente vê, e com o olhar do empreendedor que está vivendo essa situação hoje, de enxergar uma empresa que passou por todos esses ritos para que possa ter aí a sua licença, enfim, validada por todos os órgãos fiscalizadores, pelo Copan, enfim, todo o rito que foi imposto a eles, aos 9 anos entre estudos e projetos, ainda se vê sendo questionado esses órgãos. E a gente sabe que a diferença do veneno também para o remédio é a dosagem. Como a Secretaria consegue equilibrar, atendendo às expectativas dos ambientalistas, que têm uma visão um pouco mais conservadora com relação ao tema ambiental, de uma forma mais protetiva, né, uma visão um pouco, acho que conservadora seria a palavra adequada, e assim também o olhar da empresa, que precisa também de se desenvolver e fazer com que a atividade dela funcione e que gere lucro para que ela também consiga se sustentar. Como que a Secretaria enxerga esse equilíbrio? Hoje, Minas Gerais é bem equilibrado nessa pauta, já foi mais, agora está menos, ou está se aprimorando para que também consiga atender ambas as partes, ambas as necessidades, tanto ambiental quanto desenvolvimento econômico. Como é que você enxerga isso? Excelente pergunta, Rodrigo. Assim, primeiro, o nome da Secretaria, Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, né? Esse é um ponto muito importante. Obviamente, o licenciamento ambiental sempre foi, né, um rito, um instrumento da política ambiental muito importante. Por quê? Porque ele define se o empreendimento pode ou não pode se instalar, né? E, para isso, o empreendimento passa por um rito longo. Vamos falar de Tamisa, porque nós estamos discutindo aqui. Tamisa mesmo iniciou esse processo em 2014 no Estado. E o projeto foi readequado durante esse período para ser aprimorado do ponto de vista ambiental, né? Antes ele estava no município de Nova Lima e Raposos, ele agora se restringiu ao município de Nova Lima. A área de interferência diminuiu, né, ao longo desses anos de amadurecimento do processo e de discussão do processo dentro da Secretaria. Então, o órgão ambiental ele tem essa função, né, de, a partir de uma apresentação de um estudo pelo empreendedor, dizer, olha, vamos adequar determinados pontos para que a gente possa atender a legislação, vamos estabelecer tal controle para que a legislação seja atendida. E isso foi feito, no caso da Tamisa, como é feito em todos os outros licenciamentos ambientais. A gente, de fato, tem aprimorado a cada dia, não só no rito formal do licenciamento, mas também em ferramentas de acompanhamento e fiscalização pós-concessão da licença, que são muito importantes. Acho que é importante também, Rodrigo, a gente aproveitar a oportunidade, porque, claro, né, nós todos temos uma relação com a Serra do Curral, né? A Serra do Curral é um símbolo da nossa cidade. A Serra do Curral tem 68% da sua área preservada, se a gente pegar toda a extensão da Serra do Curral. O local onde a mineração está se instalando, ou teve a licença pelo Copan para se instalar, em nada afeta a visada da serra, que inclusive já é tombada desde a década de 60. Ela está na parte de trás, no município de Nova Lima, onde já existem outros empreendimentos também, né, minerários e outros empreendimentos. Então, todos esses cuidados foram feitos. Isso que é importante falar também, né, secretário, porque para quem está nos ouvindo e às vezes não entende muito bem esse tema, acho que a primeira mineração que será feita na Serra do Curral será agora pela Tamisa. Na realidade, já existiram várias e ainda existem outras operando, que é algo normal, que sempre foi concedido, levando em consideração, sempre preservando essa área que está tombada. É isso? Exatamente, exatamente. Existem outras, algumas que já pararam a operação, né, outras em operação, né, e a Tamisa ela teve agora autorização. Então, a área da primeira fase, que foi autorizada pelo Copan, são 40 hectares. A fazenda onde o empreendimento está tem 1.250 hectares, então ela já é uma porção pequena da área onde a fazenda está. O restante da fazenda será preservado, né? Tem uma segunda etapa prevista que
inclui, né, mais 60 hectares, fechando o projeto em 100 hectares e trazendo todo o controle ambiental, inclusive que pós os 10 anos de operação, que é o que está previsto na empresa, que toda a região seja reconformada, né, revegetada, né, seja recuperada, como outras áreas, por exemplo, o Parque das Mangabeiras, né? Poucos belo-horizontinos, eu sempre levo os meus filhos lá, sabem que o Parque das Mangabeiras já foi uma mineração, né? E hoje é um parque. Então, nós temos técnicas não só aqui, mas no mundo todo, a gente tem outros exemplos, né? Seja no Canadá, seja na França, de áreas reconformadas, nós estamos falando, então, de 40 hectares. Nessa primeira etapa, equivale a 0,58% da área total da Serra do Curral. Lembrando, novamente, que nós estamos falando da parte de trás, a Visada e o Pico Belo Horizonte não terá nenhum tipo de interferência desse empreendimento. Bom, nós estamos no 98 Talks conversando com Marília Mello, que é secretária de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Você esteve à frente do IGAN, na presidência do IGAN, o Instituto de Gestão das Águas. E uma das queixas daqueles que se opõem ao projeto, um dos argumentos usados, é o fato de que nós teremos riscos para o abastecimento de água no município de Belo Horizonte, principalmente por conta desse empreendimento. Ora, a presidente do IGAN tem conhecimento pleno para responder isso, ex-presidente. E agora a secretária. Como é que você responde essas críticas? Então, a primeira etapa do projeto, Paulo, prevê a utilização de um poço tubular, né, que é perfurado, e vai captar 6 metros cúbicos por hora. O que isso significa? 10 litros por segundo. Para o abastecimento de Belo Horizonte, a Copasa tem autorizações em vários locais, né? Assim, na Bacia do Velhas e na Bacia do Paraupeba, que somam, no total, 19.800 litros por segundo. Então, vamos dizer, o empreendimento vai usar água subterrânea, um único poço na primeira fase, 10 litros por segundo. A vazão que abastece a região metropolitana é 19.800 litros por segundo. Fiz até alguma comparação, porque até em função da crise hídrica de 2014 e 2015, vários prédios, né, assim, condomínios, buscaram também poços tubulares. Hoje eu fiz essa avaliação junto com a equipe do IGAN, por exemplo, Vila da Serra, né, que é uma região também de ocupação e que as pessoas, os condomínios normalmente pedem poços para poder utilizar para fins não potáveis, né, potáveis só via Copasa, ou seja, para outros usos. Então, nós temos lá condomínios que têm outorgas de 14 metros cúbicos por hora, 12 metros cúbicos por hora, até 25 metros cúbicos por hora. Na primeira fase, volto a dizer, para a gente fazer essa comparação, a mineradora tem um poço de 6 metros cúbicos por hora. Então, não é, né, um uso de água representativo. Na segunda etapa, há a previsão de mais 2 poços, então serão 3 poços no total, e não há rebaixamento de lençol, porque essa era uma preocupação e muito colocada também por alguns. Então, não vai ter rebaixamento do nível d'água, né, e isso, de forma alguma, pode alterar, né, o abastecimento público de Belo Horizonte. Secretário, quando a gente fala de mineração, principalmente pelo o nosso passado triste com relação a Brumadinho e Mariana, é natural que todos pensem também em barragens e que não nos trazem nenhum tipo de lembrança positiva. Neste caso específico, existe aí a expectativa de ter barragens, parece que ela é de forma diferente. Eu gostaria que a senhora explicasse tecnicamente qual é a diferença dessa barragem para que houve os rompimentos tanto em Mariana e em Brumadinho, e se Belo Horizonte, de alguma forma, corre algum tipo de risco de passar pela mesma situação em algum momento, em qualquer tipo de problema, seja ele de ordem ambiental ou de falha humana. Sim. Não há, Rodrigo, nesse empreendimento a previsão de barragem de rejeito, né? Os 2 grandes desastres ambientais que você menciona foram 2 barragens de rejeito, né? Uma em Brumadinho e outra em Mariana. Nesse empreendimento não há barragem de rejeito. Há uma proposta de empilhamento a seco, né? Então, você drena a água do minério e empilha, ou do minério, né? Do rejeito do minério, e empilha ele a seco. Então, não tem nem concentração de água no empilhamento e nem tem retenção de água, porque as outras barragens, para a gente explicar de uma maneira, né, mais simples, são barragens em curso d'água, né? Então, você tem ali uma contribuição de água permanente naquele local, além das chuvas, né, a drenagem da barragem. Então, você gera ali uma necessidade de uma operação,
né, mais tecnicamente mais robusta para a garantia da segurança. Quando você fala em empilhamento a seco, você tem uma questão geotécnica do empilhamento, mas você não tem os riscos inerentes a uma barragem de rejeito. Uma curiosidade, te fazendo uma pergunta até que agora me veio à cabeça, existe a possibilidade de se aprovar ainda esse tipo de barragem em Minas Gerais? Não de empilhamento a seco, mas de rejeito líquido, na forma como foi feito com a Vale e Brumadinho? Parece que são barragens bastante antigas, né? Que romperam. Sim, as duas barragens são barragens antigas e que usavam uma técnica de alteamento, que é a técnica de alteamento a montante. Então, se constrói a barragem, a primeira parte da barragem, depois vai alteando a barragem para cima de onde que se coloca o rejeito, né? Então, você vai fazendo a montante. E as duas barragens que romperam usaram essas técnicas, né? E essa técnica está proibida a partir da Lei Mar de Lama Nunca Mais, sancionada pelo nosso governador Romeu Zema no ano de 2019. Então, a barragem com esse tipo de alteamento, ela está proibida no estado de Minas Gerais. Secretário, o governo do estado modernizou, agilizou, transformou as leis de concessão ambiental para empreendimentos em Minas. Esse modernizar, agilizar, foi enfraquecimento desse processo ou é um processo pensado, por exemplo, para facilitar empreendimentos que não necessitem de certificação ambiental? Explica para a gente como é que funciona isso. É para desburocratizar ou para facilitar? É para desburocratizar o processo ou para escancarar alguma porta, para falar português absolutamente claro? Bem, ótimo, Paulo. Essa mudança do licenciamento ambiental é essa mesma lei de 2016, né, que foi aprovada na Assembleia Legislativa, que mudou a composição do Copan, que nós falamos agora há pouco. Então, essa lei ela criou o licenciamento ambiental simplificado no estado de Minas Gerais. Em 2017, o próprio Conselho de Política Ambiental, o Copan, regulou o licenciamento, né, a partir de dizer quais são os empreendimentos de grande, de médio e de pequeno porte. Porque cabe licenciamento simplificado para empreendimentos menores, né, onde o processo tem um rito menos burocrático, mas, obviamente, seguindo todo o rigor técnico. Até é importante dizer isso. Antes, a gente tinha autorização ambiental de funcionamento, que ela foi extinguida, que era autodeclaratória. Não tinha que fazer nenhum tipo de estudo para poder aprovar aquele empreendimento. Na mudança recente, a gente dividiu o licenciamento simplificado em duas partes. Para pequenos empreendimentos, de fato, autodeclaratório, e alguns empreendimentos que era autodeclaratório, a gente levou para LAS-RAS, licenciamento ambiental simplificado com relatório ambiental simplificado. Então, né, o empreendedor tem que apresentar um relatório ambiental simplificado, que é o que embasa, né, a concessão ou não da licença, né, que ela pode ser concedida ou não. E as outras fases, né, o licenciamento concomitante, que também foi instituído, é quando a gente junta duas etapas do licenciamento ambiental. Nós temos 3 etapas: a licença prévia, a licença de instalação e a licença de operação. Então, para empreendimentos de médio porte, a gente junta 2 licenças, por exemplo, licença de instalação com a licença de instalação, a licença prévia com a licença de instalação, ou a licença de instalação com a licença de operação. E para os empreendimentos maiores, ele é trifásico, né? Então, tem as 3 fases. Então, todo esse processo é um processo de racionalização, mas não de facilitação. Nós, nesse momento, estamos, inclusive, iniciando um processo de elaboração de termos de referência para todos esses processos de licenciamento, para cada dia a gente poder trazer as regras mais claras, né, para que o empreendedor tenha mais segurança jurídica e o órgão ambiental também, né, tenha, a partir da sua análise, também um rito cada dia mais claro para todos. São 19h29. A gente vai para o intervalo daqui a pouquinho. Quando for 19h30, eu tenho que fazer um intervalo, que é um intervalo protocolar, por conta da legislação que obriga as emissoras de rádio e televisão a exibir as propagandas dos partidos políticos. Então, daqui a pouquinho a gente vai entrar nessa propaganda, mas eu queria fazer um convite para você que está aí nos acompanhando para participar desse debate com a gente. 993169898, 31 993169898, ou você pode também ir lá no nosso site, lá no 98live.com.br, você pode participar também na aba chat, colocando sua dúvida, seu questionamento, sua informação,
Os meninos estão falando para mim que o intervalo é 19h35, mas eu estou sendo informado por aqui que eu posso pagar a partir das 19h30. Então eu me adianto, já pago esse... Nem olha para mim, porque eu não quero me responsabilizar. Você não tem nada a ver com isso, eu já te falei. Eu sou aqui apenas como é que fala? Um curioso. Estou aqui também junto com a secretária aqui, não faço a menor ideia do que está acontecendo aí desse lado. Eu já te falei que antes das 19 horas você é o diretor da rádio, aqui você é só um componente e o âncora sou eu. Então a gente vai para o intervalo e volta já já com 98 Talks na sequência. 98 Talks. Estamos a de volta. 98 Talks. 98 Talks. 19h31, mais 49 segundos, a vez é sua. Rodrigo Carneiro, pergunte, por favor. Secretário, a gente vê que esses temas ambientais, naturalmente, eles surgem em épocas políticas, fazendo aí um barulho, porque, novamente, é uma pauta no qual todos nós nos conectaremos. Se você colocar, então, o símbolo da cidade, mais fácil ainda das pessoas se motivarem a entrarem na pauta e fazer a sua movimentação. Porém, eu não gostaria de simplificar a uma questão política esse tema pelo fato de olhar com uma visão dos empreendedores que querem fazer negócio em Minas Gerais, que têm interesse em trazer a sua empresa, gerar um emprego, em uma pauta até que conecta diretamente a pasta da secretária Luísa Barreto, teve conosco também falando sobre esses temas. A gente viu aí também, no passado recente, a questão da Heineken, que teve sua operação suspensa em Pedro Leopoldo, que a cidade perdeu uma oportunidade de gerar lá 11 mil empregos, mais de 2 bilhões de reais que seriam colocados na economia da cidade. E, por sorte, a gente não perdeu ela para a Heineken de Minas Gerais, que conseguiu segurar aí em passos. Eu falo porque viver um pós-pandemia, onde o desemprego está falando muito alto, principalmente aqui na capital, onde tem um número altíssimo de desemprego, que as pessoas acabaram fechando o seu negócio, a pauta ambiental, de certa forma, se conecta direto à pauta econômica, porque é por meio dela que a pessoa consegue seu licenciamento, principalmente as grandes empresas, que a gente bem citou aí, algumas hoje estão até mais fáceis de conseguir essa liberação por não causar nenhum tipo de dano ou colocar em risco o meio ambiente, mas as grandes empresas, naturalmente, elas precisam passar por essa validação ambiental e, com isso, esse tema, no meu ponto de vista, não deve jamais ser politizado naquilo que diz respeito ao governador simplesmente achar por bem, ele tem lá uma boa relação com o executivo, com o empresário, eu vou autorizar essa implementação desse sistema, esse cara eu já não me dou bem, esse não vai. Para quem está nos ouvindo, você como secretário do Meio Ambiente, com o seu currículo já alongado nessa área, né, há bastante tempo também, você tem uma experiência muito grande. Essa pessoa pode ficar tranquila, porque se ela conseguir passar por todas as validações técnicas, ela terá um amparo da lei e a SEMAD está para poder promover exatamente esse debate de uma forma que dê a tranquilidade para a população também, que a partir do momento que vocês validaram ela, tecnicamente, ela está validada e não politicamente, o que você pode falar, tanto para o empreendedor quanto para os nossos ouvintes, as pessoas que estão nos assistindo aí agora? Então, todo o processo de licenciamento, ele tem um tempo, né, de tramitação interna no órgão. Então, o processo, primeiro, o empreendedor apresenta os estudos, esses estudos são analisados, são solicitadas informações complementares, quando for o caso. Nesse caso, especificamente, foram 130 informações complementares solicitadas. 9 anos, né? 9 anos, começou em 2014. Então, quando o processo, do ponto de vista técnico, ele está maduro para um parecer final, seja favorável ou não favorável, a secretaria o dá, né, o parecer técnico. Bem, é óbvio, Rodrigo, assim, que nós não podemos, em um momento político, parar de funcionar a secretaria, porque esse rito administrativo ele acontece de forma contínua, todos os anos, todos os meses. Então, quando temos um parecer técnico seguro, do ponto de vista técnico e jurídico, como tivemos na Tamisa, mesmo que sejam empreendimentos que se entenda, né, uma politização por outros temas, ele será concluído como foi nesse caso. Né? Eu estou no governo desde 2002, né, sou funcionária de carreira desde 2006, e é muito coerente, e eu, por isso, eu me sinto muito feliz de estar nesse governo,
não ter uma avaliação política para a decisão de pautar ou não pautar esse processo. Porque se a avaliação política fosse feita antes, talvez a decisão do governo fosse não pautar, né? Mas a decisão é a partir de um parecer técnico, maturado e amadurecido desde 2014, no processo que se alongou, inclusive. Até é importante dizer isso, o processo, houve um arquivamento do processo e depois foi formalizado um outro processo em 2019. O nosso prazo legal de análise é 1 ano, ele demorou mais de 1 ano para analisar, em função dessa necessidade de maturação. Então, todos os outros empreendimentos e processos de licenciamento que tem no Estado de Minas Gerais, ele será concluído quando tecnicamente estiver pronto para ser concluído, do ponto de vista técnico e cumprindo a legislação ambiental. Foi o que aconteceu nesse caso e o que continuará acontecendo nos outros casos. Secretária, tem 2 perguntas, 3, aliás, eu tenho que registrar aqui o Renato Cirilo, que agradece porque ele faria uma pergunta sobre o Copan e o fato da reunião ter se alongado tanto, e já foi respondido. Ele está agradecendo pelo fato, ele diz: eu quero deixar registrado e agradeço aí pela resposta já dada. O Everton de Brumadinho, elogiando o fato da gente estar trazendo essa entrevista e dizendo: olha, a minha dúvida é se as compensações geradas pela exploração serão apenas para a cidade de Nova Lima ou para Belo Horizonte e outros municípios que terão a participação. E por que é que demora tanto tempo se é um fato que tem contribuição para o desenvolvimento do Estado? Está aqui o nosso amigo Everton de Brumadinho. Bem, Everton, esse ainda é um problema no licenciamento ambiental, né? Apesar do nosso esforço, que tem sido contínuo, de racionalização, de desburocratização, ainda é um processo muito burocrático, né? Então, realmente, esse processo levou muito tempo. Iniciou em 2014, em 2017 ele foi definido como projeto prioritário, a partir de regras claras, e esse processo de amadurecimento aconteceu. Então, assim, em que pese a busca pela desburocratização, e aí esse é um dado importante, a SEMAD hoje é responsável por 43 atos autorizativos. O licenciamento é um dos atos autorizativos. E um levantamento que nós fizemos logo quando eu cheguei, nós temos 800 normas infralegais que versam sobre esses 43 atos autorizativos. Então, essa é a burocracia que ainda, infelizmente, faz com que alguns processos se alonguem. Então, essa é a primeira resposta. A segunda questão que ele coloca é sobre... Desculpa, Paulo. Ele falou sobre o prazo... Sobre o prazo e compensações geradas. Compensações, sim. Exatamente. Então, a compensação, primeiro, por ser uma área de Mata Atlântica, a legislação em Minas Gerais, diferente da legislação federal, porque a legislação federal, a compensação é 1 para 1, em Minas Gerais é 2 para 1. Então, se ele intervém em 40 hectares, ele tem que compensar no dobro, 80 hectares. Além disso, por ser um empreendimento minerário, a gente tem a compensação minerária, que 0,5% do valor do investimento do empreendimento deve ser investido em unidades de conservação. Não necessariamente no município onde o empreendimento está. Pode, sim, ser feito em outros municípios, Então, assim, no cômputo final, a gente tem uma compensação aí de praticamente 4 vezes o que é intervido naquele empreendimento. Já emendo com a pergunta do Léo Lennon, que diz: o problema do empreendimento, ao meu ver, seria a segurança. O que temos medo ou receio é de que não sejam cumpridas as regras para garantir a segurança. Ele diz: vejam os exemplos de Mariana e Brumadinho. Como convencer a população que esse empreendimento vai cumprir as regras com segurança e não gerará danos ao meio ambiente, poluindo o mesmo? A gente traz uma discussão muito importante, Paulo, nessa pergunta. A primeira é a função dos órgãos ambientais. Os órgãos ambientais têm uma responsabilidade e uma competência em avaliar se, do ponto de vista ambiental, aquele empreendimento pode implantar ali, como ele deve operar, caso ele seja apto a implantar ali. Então, como que ele deve controlar a emissão atmosférica, ruído, uso de água, intervenção em vegetação, flora, fauna. Então, essa é a nossa função, como órgão ambiental. Todos os estudos que são apresentados a nós são estudos que vêm com responsabilidade técnica. Todos os estudos têm lá um responsável, ou mais de um responsável técnico, por aquele estudo.
que são profissionais ou da área de engenharia ou da área de biologia, diversos profissionais que se responsabilizam pelas informações que estão ali prestadas. Bem, após o empreendimento ser autorizado, ele inicia o seu funcionamento, nós também temos engenheiros responsáveis pela operação daquele empreendimento. Esse é um ponto até muito importante, que foi muito discutido na época do rompimento de Brumadinho, da função do CREA na fiscalização do exercício profissional. Eu sou engenheira civil. Se eu assino por uma barragem, pela responsabilidade técnica de uma barragem, e a barragem gera problema, o meu exercício profissional não foi adequado. Então, o CREA tem essa função. Do ponto de vista ambiental, nós temos a função de fiscalizar o desempenho ambiental pós o empreendimento, iniciar a sua operação. Lembrando que, no caso da Tamisa, o que foi autorizado foi a licença prévia e a licença de instalação da primeira fase. O empreendimento ainda retorna para a fase de operação. Mas, após a operação dada, caso seja dada, porque também seguirá um rito processual, a fiscalização ambiental acompanhará o desempenho ambiental. Se as poeiras, ou a emissão atmosférica, a dispersão atmosférica será dentro da legislação, se o uso da água será conforme autorizado, se a intervenção na flora e na fauna será como autorizado, com as compensações. Então, essa é a nossa função. Então, após a autorização, nós temos esses dois pontos, que é bom, inclusive, a gente distinguir sobre a responsabilização do responsável técnico, do engenheiro, ou seja, qual profissional que é responsável pelo empreendimento, e o controle ambiental, que é a responsabilidade da fiscalização do Estado. Secretário, é muito importante a gente tentar, acho que como órgão de imprensa, despolitizar essa pauta. E a melhor forma é a gente trazer aí dados, dar luz à verdade e buscar entender o projeto de forma técnica, é o que a gente vem buscando ao longo dessa semana, ouvindo todos os lados e acompanhando de perto aquilo que tem sido falado, tanto pela empresa, quanto pelo governo, pela FIENG e até mesmo pelas pessoas que estão se opondo ao projeto. E na sessão que houve na Assembleia, onde foi discutido esse tema, a impressão que deu é que os parlamentares lá não tiveram acesso a esse projeto com antecedência, porque o projeto foi acusado de fato de coisas que não contemplam nele, como, por exemplo, afetar o lençol freático, colocar em risco a questão do abastecimento de água em Belo Horizonte, você fazer a mineração no pico de Belo Horizonte. Então, a pergunta eles tiveram acesso, esse projeto ele foi disponibilizado para que todos os parlamentares pudessem ler ele antes de fazer esse tipo de acusação, ou esse tipo de acusação foi feita sem o menor conhecimento técnico do projeto? A senhora acompanhou a Assembleia, você viu aquilo que estava sendo, que eu acho que é super democrático, é natural. De forma alguma eu vou criticar qualquer tipo de ato que possa colocar aí dúvida com relação a um tema sensível, e principalmente o ambiental. Mas a impressão que dá realmente é que eles não tiveram acesso a esse projeto, falaram de uma pauta que não tinha absolutamente nada a ver com aquilo que está sendo de fato debatido. O que ocorreu com isso? Eles tiveram essa oportunidade de ter acesso? Todos os processos de licenciamento ambiental, Rodrigo, eles são públicos. Tá? Tanto os estudos apresentados pelo empreendedor, caso o empreendedor não fale que tem algum tipo de sigilo industrial, e nesse processo não tem solicitação de sigilo industrial. Tem casos onde tem, por exemplo, a Coca-Cola, a fórmula da Coca-Cola é o sigilo industrial, para a gente dar um exemplo para as pessoas. Mas esse processo é um processo absolutamente público. Tantos estudos que foram apresentados e o nosso parecer, o parecer técnico que embasou a decisão do Copan, também é público, publicado no site da SEMAD, porque quando ele vai para a pauta, ele fica público no site da SEMAD. As discussões na Assembleia Legislativa, elas passaram longe das questões técnicas centrais. Na verdade, quando se diz que não vai prejudicar o abastecimento público de Belo Horizonte, eu já simplifiquei. É um poço de 10 litros por segundo, que é menor do que vários poços que são autorizados em condomínios multifamiliares, ou seja, em prédios na nossa cidade. A questão da dispersão atmosférica. Então, tem estudos que a empresa apresentou sobre até onde vai a poeira, como ela é controlada. Então, esse controle é estabelecido, e todos, obviamente, dentro dos limites que a legislação permite. Então,
Então, tudo isso está no processo, está no estudo, né, e as discussões da forma que foram colocadas, né, ela me parece que as pessoas não debruçaram sobre as questões técnicas específicas para trazer em pauta alguns temas polêmicos que estão sendo colocados. E um outro ponto que eu também acho que é importante a gente trazer aqui, porque a discussão sobre o município de Nova Lima, município de Belo Horizonte, né, nós recebemos 2 ofícios da Prefeitura de Belo Horizonte, perguntando sobre a necessidade dela manifestar ou não no processo. Um dia 30/3/2021 e o segundo dia 14/6/2021. Os 2 foram respondidos por nós, né, com base na nossa análise jurídica da nossa equipe de advogados, mostrando que a área diretamente afetada, né, impactada do empreendimento está dentro de Nova Lima. Então, toda a ciência, todos os questionamentos que nós tivemos prévio a esse processo foram respondidos. Participamos da reunião do Conselho Municipal de Meio Ambiente no dia 27/4, também eles queriam ter informações sobre o processo de licenciamento. Então, tudo que nos foi solicitado foi respondido, e além do processo ser público a todos. Voltando e reforçando, secretária, no meu intuito de despolitizar essa pauta, para nos atermos às questões técnicas de tudo aquilo que foi acusado. Até a gente recebeu a própria vereadora Duda Salabert contrapondo algumas falas técnicas da senhora, assim como do presidente Flávio da FIENG, os diretores da Tamisa, com relação, vou dar um exemplo no qual me recordo muito bem, com relação à água. Foi apresentado para embasar essa acusação de quem é contrário ao projeto, algum estudo que comprovasse que sim, seria afetado a água, ou é simplesmente algo que foi levantado, mas não comprovado, baseado em estudo, só em percepção ou em opinião mesmo? Nós não recebemos nenhum estudo que contrapõe esses pontos em relação aos estudos que nós temos, que foram apresentados pelo empreendedor. É até importante você dizer isso, Rodrigo, porque no próprio processo de licenciamento foram trazidas ao empreendedor exigências a mais do que processo de licenciamento, né, mais simples, digamos assim, Vou te dar um exemplo. Nós pedimos um estudo hidrogeológico para ver se os poços vão interferir fortemente no aquífero. Fizemos estudos de interferência com outros poços que tem na região, porque, inclusive, em função do rompimento da barragem de Brumadinho, um poço da Vale, que fica próximo ao empreendimento, ele foi determinado pela Justiça como um poço a ser guardado, caso fosse necessário para abastecimento público. Teste de interferência foi feito, não há interferência. Então, a questão da avaliação do impacto de visada também foi solicitado pela nossa equipe, a empresa, e a empresa apresentou. Então, todos os estudos que nós analisamos, hora nenhuma das críticas que estão sendo postas, nós recebemos outros estudos que trouxessem evidências diferentes daqueles que estão no processo de licenciamento. Secretário, a gente já abordou, eu acho que com muita intensidade, esse aspecto da mineração na Serra do Curral. Eu acredito que esse tipo de discussão ele evolui a partir do momento em que argumentos são apresentados. E os argumentos têm que ser contrapostos mesmo, porque é fundamental que a gente entenda tudo que todos pensam num cenário que pertence a todos. Então, a sua participação colabora muito no sentido de que o nosso ouvinte, o nosso espectador, consolide a sua opinião a respeito do tema. Mas eu queria falar um pouquinho fora desse aspecto Serra do Curral. Como vem sendo a relação dos mineiros com relação à política ambiental praticada? Somos mais receptivos na ideia de uma transformação de políticas ambientais caminhando para o desenvolvimento sustentável? O que precisa ser mudado no cenário da discussão, da palavra, da informação, para que isso seja uma visão consolidada do que é mesmo a política ambiental em Minas? Excelente pergunta e fala, Paulo. Então, nós, inclusive, temos no estado de Minas Gerais assumido, na área de meio ambiente, alguns desafios, né? Quando a gente fala em meio ambiente no mundo, e eu discuto isso muito, assim,
A gente vai para outros países, quando a gente fala meio ambiente, a primeira palavra que aparece para todo mundo é mudança do clima. Aqui no Brasil é licenciamento, né, porque a gente se atém a um instrumento burocrático, né, que a gente precisa racionalizar e melhorar a cada dia. O governador Romeu Zema foi o primeiro estado da América Latina, né, foi o primeiro governador de um estado da América Latina e Caribe a aderir à campanha Race to Zero, né, que é uma campanha que se compromete à neutralização de gases de efeito estufa até 2050. Então, nós temos hoje uma pauta muito forte nessa linha. Então, temos diversos projetos, né, de implementação do Programa de Regularização Ambiental nas propriedades rurais, com reflorestamento do nosso estado. Inclusive, uma das metas nossas, né, é o aumento da cobertura vegetal no estado de Minas Gerais. Assinamos, semana passada, uma parceria com a UFMG para instituir o selo verde, para trazer uma rastreabilidade no setor agropecuário, para redução de emissão de gases de efeito estufa. Estamos fortalecendo também a política das nossas unidades de conservação, regularizando passivos antigos que nós tínhamos nas unidades de conservação. Terminamos sexta-feira a licitação do nosso plano de segurança hídrica do estado de Minas Gerais. Será o primeiro estado a ter um plano de segurança hídrica para garantia não só do abastecimento, mas da água, tanto para a preservação dos sistemas, né, naturais, dos rios, mas também para uso na agricultura, na indústria. Então, nós estamos hoje trabalhando numa pauta muito ampla, né, de fortalecimento dessa agenda ambiental aderente, né, aos temas internacionais, especialmente mudança climática. A senhora foi precisa, quase como um cronômetro no tempo, mas o Rodrigo quer mais um minuto. Não, era só uma observação, que a 98 a gente tem, e eu fico muito feliz de finalizar esse debate, até porque o nosso tempo está acabando, mostrando que a gente quer contribuir para esse debate se tornar cada vez mais plural, e que a gente torce para uma Minas Gerais que cresça economicamente, sem abrir mão, obviamente, do nosso meio ambiente, que ele também é muito importante. E espero que quem está nos ouvindo, nos assistindo, tenha conseguido se satisfazer com relação a tudo que foi posto, colocado, e que vem aí, os desafios aí naturalmente serão enfrentados por todos nós, mas sem politizar a pauta, sempre de forma técnica. Obrigado, secretária Marília Mello, por estar aqui conosco. Obrigado, Rodrigo Carneiro, por participar comigo nesse debate. Um prazer estar aqui nesta noite com você, que nos acompanha pela Rede 98 e que fica agora com o Arena 98. Everton Guimarães já está preparando a sua equipe para jogar uma bola redonda nesse campo. E para quem está na Rede Mais, HD, Record TV, vem aí o Jornal da Record. Olha, amanhã, marca na agenda, 7 da noite, nós vamos estar de volta aqui com mais uma edição do 98 Talks. Até lá. Termina aqui 98 Talks.